Hungria, início do século XVII. Famílias humildes de toda a região recebiam um convite tentador: enviar suas filhas para servir no castelo da condessa Elizabeth Bathory. Era uma oportunidade de ouro. Boa alimentação, salário, educação. Tudo que uma família pobre poderia querer para suas filhas. Mas as jovens que entravam naquele castelo nunca saíam. Quando as autoridades finalmente invadiram o castelo de Chakchice em dezembro de 1610, o que encontraram os deixou em estado de choque. Corpos de jovens mulheres espalhados pelos aposentos, algumas ainda vivas, mas irreconhecíveis. A responsável, a mulher mais poderosa da Hungria, a nobre mais rica da Europa Central, Elizabeth Bathory. Considerada a serial killer feminina mais prolífica da história, com mais de 650 vítimas confirmadas. Esta é a história da Condessa Sangrenta, e é muito mais perturbadora do que qualquer lenda de vampiro. Para entender Elizabeth Bathory, precisamos entender o mundo em que ela nasceu. Elizabeth nasceu em 1560 na Hungria, em uma das famílias mais poderosas da Europa Central. Os Bathory eram uma dinastia que produziu reis, príncipes e cardeais. Governavam vastos territórios. Mas a família Bathory também era conhecida por algo mais sombrio. Uma longa história de instabilidade mental, crueldade e comportamento errático. Casamentos entre primos eram comuns, o que possivelmente contribuiu para distúrbios hereditários. Relatos históricos sugerem que Elizabeth sofria de convulsões desde criança. Alguns historiadores especulam sobre epilepsia ou outros distúrbios neurológicos. Apesar disso, Elizabeth recebeu educação excepcional. Falava latim, grego, alemão e húngaro fluentemente, algo raro até para homens nobres da época. Era inteligente, culta e extremamente consciente de seu poder. Aos 11 anos, foi prometida em casamento a Ferenc Nadasdy, um poderoso guerreiro húngaro. Aos 15, casou-se. Ferenc Nadasdy era conhecido como o Cavaleiro Negro da Hungria, um guerreiro brutal que passava a maior parte do tempo em guerras contra os otomanos. Relatos sugerem que Ferenc compartilhava, ou até incentivava, a crueldade de Elizabeth. Dizem que ele próprio lhe ensinou métodos de punição para usar com criadas. Com um marido constantemente ausente, Elizabeth ficava sozinha no castelo com poder absoluto sobre centenas de servos. Poder absoluto, sem supervisão, sem limites. O resultado seria catastrófico. Os primeiros relatos de crueldade de Elizabeth datam de antes mesmo de seu casamento. Mas foi após a morte de seu marido, em 1604, que os crimes escalaram para algo inimaginável. Inicialmente, as vítimas eram criadas e servas, mulheres pobres que não tinham voz nem proteção. Famílias reclamavam de filhas desaparecidas, mas ninguém investigava uma condessa poderosa. Depois de 1609, Elizabeth cometeu seu erro fatal. Começou a aceitar filhas de famílias nobres menores em seu castelo, sob o pretexto de ensiná-las etiqueta e maneiras refinadas. Isso seria sua ruína. O que acontecia dentro do castelo era de uma crueldade sistemática e calculada. As jovens eram espancadas com tamanha violência que as paredes ficavam cobertas de sangue. Elizabeth e suas cúmplices, um grupo de criadas e um homem chamado Janusz Fitchko, inseriam agulhas sob as unhas das vítimas. Queimavam a pele com ferros quentes e velas. No inverno, despiam as jovens e as jogavam na neve, derramando água fria sobre elas até congelarem. Elizabeth não apenas supervisionava, ela participava ativamente. Aqui chegamos à parte mais famosa e mais controversa da história. Relatos da época, confirmados por testemunhos no julgamento, afirmam que Elizabeth acreditava que o sangue de jovens virgens mantinha sua pele jovem e bela, e então banhava-se nele.
Historicamente, esse relato vem de testemunhos coletados sob tortura, o que levanta questões sobre sua veracidade. Mas o fato é que dezenas de testemunhas diferentes, sem contato entre si, descreveram as mesmas cenas. Quanto a 650 vítimas, esse número vem de um suposto diário de Elizabeth, onde ela registrava cada morte. O documento foi mencionado no julgamento, mas nunca foi encontrado. Estimativas conservadoras, baseadas em registros de sepultamentos locais e testemunhos, confirmam pelo menos 80 mortes documentadas. Mas o número real provavelmente era muito maior. Por anos, ninguém fez nada, porque ninguém ousava questionar uma Bathory. O que finalmente derrubou Elizabeth Bathory não foi justiça, foi política. Elizabeth era a nobre mais rica da Hungria, e o rei Matias II lhe devia uma fortuna. Ela havia financiado guerras com seu próprio dinheiro, uma dívida impagável. Convenientemente, eliminar Elizabeth resolveria esse problema. Mas o rei precisava de justificativa, e as histórias que chegavam do castelo de Chaktice eram justificativa mais que suficiente. Quando filhas de famílias nobres começaram a desaparecer, a situação mudou completamente. Nobres menores tinham voz, tinham conexões, tinham acesso ao rei. As reclamações chegaram ao conde György Thurzó, primo de Elizabeth e palatino da Hungria, o segundo homem mais poderoso do reino. Thurzó tinha um dilema. Elizabeth era sua parente. Uma condenação pública envergonharia toda a família nobre húngara. Mas as evidências eram irrefutáveis. Em 29 de dezembro de 1610, Thurzó liderou uma força armada até o castelo de Chaktice. O que encontraram confirmou os piores relatos. Uma jovem morta no corredor. Outras ainda vivas, mas gravemente feridas. Marcas de tortura por toda parte. Elizabeth foi encontrada nos aposentos do castelo. Não resistiu. Suas cúmplices foram presas junto com ela. Em janeiro de 1611, o julgamento começou. Mais de 300 testemunhas depuseram. Os relatos eram consistentes e devastadores. As cúmplices foram condenadas à morte. Janusz Ficzko foi decapitado. As mulheres foram queimadas vivas. Mas Elizabeth, ela nunca foi formalmente julgada. Por quê? Porque um julgamento público de uma Bathory seria um escândalo político imenso. Sua família ainda era poderosa demais. A solução foi cruel na sua própria forma. A punição de Elizabeth Bathory foi única na história europeia. Ela foi emparedada viva em seus próprios aposentos no castelo de Chaktice. Pedreiros fecharam todas as janelas e portas de seu quarto com tijolos e argamassa, deixando apenas uma pequena abertura para passar comida. Elizabeth Bathory, a mulher mais poderosa da Hungria, que havia torturado e matado centenas, passaria o resto de seus dias confinada em um quarto escuro, sozinha, sem luz, sem companhia. Ela viveu assim por 4 anos. Em 21 de agosto de 1614, um guarda notou que ela não havia tocado na comida. Quando observaram pelo pequeno orifício, Elizabeth Bathory estava morta. Tinha 54 anos. Ela pediu para ser enterrada na igreja de Chaktice, mas moradores locais protestaram. Não queriam aquela mulher em sua terra. Seu corpo foi transferido para a terra natal da família Bathory, na Hungria, e assim terminou a vida da Condessa Sangrenta.